Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma exploração detalhada ao passado escondido das nossas cidades. Toda a gente conhece a Torre dos Clérigos, não é? Claro, é o grande ex-libris do Porto, aquele cartão de visita perfeito, com uma arquitetura barroca que é inconfundível. Exato. Mas para quem nos ouve agora, imaginemos por um momento que estávamos posicionados exatamente nesse mesmo pedaço de terra, antes do ano de 1732. Pois, a paisagem seria bastante diferente. Completamente. Não estaríamos a olhar para o céu a admirar uma torre majestosa, estaríamos, de facto, a pisar um cemitério reservado exclusivamente para pessoas executadas na forca. Uau! É uma imagem inicial muito drástica, não é? Substituir o monumento mais icónico da cidade por um campo de justiçados. Mas olha, é precisamente esse o exercício mental que propomos fazer neste nosso mergulho de hoje ao olhar para o Porto. E, na verdade, para qualquer grande cidade europeia mais antiga, certo? Sem dúvida. Porque ao caminharmos por estes centros históricos diariamente, estamos literalmente a pisar camadas sobre camadas de história. Práticas sanitárias, controle social, rituais de morte. Tudo coisas que foram, no fundo, soterradas e esquecidas pelo tempo. E a nossa missão para esta exploração, que é apoiada pelo excelente trabalho de pesquisa do blog Porto de Antanho e também pelos textos fantásticos do historiador português Germano Silva, é descobrir exatamente isso. Ora bem, Queremos perceber como a forma de lidar com a morte não era apenas uma nota de rodapé no luto das famílias. Foi uma das maiores forças motrizes a ditar o planeamento urbano, a saúde pública e até as divisões de classe. Ok, vamos lá desembrulhar isto porque tu falaste numa imagem muito curiosa quando preparávamos isto. tu. Espera, um palimpsesto. Explica lá isto para quem nos está a ouvir, porque é um conceito fascinante. Claro. Imagina aqueles pergaminhos muito antigos. Como o material era caríssimo, as pessoas raspavam o texto original para poder escrever algo de novo por cima. Só que as marcas do texto antigo nunca desaparecem totalmente, estás a ver? Fica sempre ali uma sombra. Ficam sempre vestígios por baixo da nova tinta. Exato. E as cidades são exatamente assim. Foram sendo apagadas e reescritas. E a morte, curiosamente, foi um dos grandes arquitetos desse pergaminho urbano. Porque hoje em dia a gestão do fim da vida é muito higienizada, não é? Pois é invisível. Os hospitais lidam com o momento e os cemitérios são grandes espaços arborizados, na periferia, rodeados de muros. Mas antigamente a morte não era atirada para fora do mapa. Estava lá, no centro nevrálgico dos vivos, apenas compartimentada por lógicas diferentes. Isso liga perfeitamente àquela ideia da zonagem da morte. Pelos vistos, nos séculos XVIII e anteriores, a arrumação do espaço não tinha nada a ver com a ciência ou redes de esgotos. Nada mesmo. Longe disso, o critério principal era o conceito de pureza espiritual. Quer dizer, as preocupações com germes ou com o que hoje consideramos a base da saúde pública simplesmente não existiam. Nem se sabia o que era um micróbio. Nem mais. A lei do solo era ditada pela salvação da alma, e isso significava que o local mais cobiçado de todos para repousar eternamente era debaixo das lajes das igrejas. Então a lógica era que, quanto mais perto do altar principal e debaixo dos pés de quem ia rezar todos os domingos, melhor seria o resultado no além. Exatamente. Havia uma crença profunda de que a proximidade física aos locais sagrados e às relíquias dos santos, juntamente com as orações constantes das missas, criava uma espécie de corredor privilegiado para a salvação. Um autêntico mercado imobiliário do além. É uma boa forma de pôr a coisa. E era reservado a quem tinha posses e estatuto, claro, por exemplo, nos cemitérios catacumbais, como o da Ordem Terceira de São Francisco. Portanto, ser enterrado dentro das igrejas era o equivalente a ter um passe VIP para a eternidade. Mas num sistema baseado nesse prestígio e nessa pureza, quem é que ficava de fora desse clube VIP? Bom, basicamente todos aqueles que já eram excluídos durante a vida. Os leprosos são um exemplo paradigmático aqui. Estavam categoricamente proibidos de aceder aos espaços sagrados centrais. E iam para onde então? Eram remetidos para locais muito específicos. Iam para o junto da capela de Santo André e Santo Estevão, ou São Lázaro, porque ficavam muito perto de uma gafaria. Uma gafaria que era um hospital de isolados, certo? Isso. E a exclusão estendia-se também a minorias e estrangeiros.
Os ingleses, por exemplo, que eram protestantes e não católicos romanos. Eles tiveram de começar a sepultar a sua comunidade literalmente debaixo de areia, nas margens do Rio Douro. A sério? Na areia? Pois, e só mais tarde é que se moveram para o Campo Pequeno, que é o atual Largo da Maternidade. Já a comunidade judaica encontrava-se confinada à zona do Monte de Monchique. O que nos mostra de forma muito crua como a geografia dos mortos funcionava como um espelho perfeito da hierarquia dos vivos. Sem tirar nem pôr, Quer dizer, estar na margem da sociedade enquanto se respirava significava continuar na margem da cidade depois de se deixar de respirar. a morte refletia a vida. E é por isso que é tão importante voltar a olhar para aquele adro dos enforcados nos clérigos. Aquele que referimos no início. Esse mesmo. Quando a construção da Igreja dos Clérigos começou a ganhar forma, esse terreno para criminosos sentenciados e a pequena capela que os acompanhava tiveram de ser empurrados para o outro lado. Foram transferidos para as imediações da Rua dos Carrancas, que é uma zona que hoje fica mesmo ao lado do atual Hospital de Santo António. E, ao falar de justiçados, damos por nós a passar de um cenário onde a religião dita as regras para um em que a morte se torna num espetáculo político. Uma arma política pura e dura, sim. Exato. E há um episódio em particular no século XIX, a Revolta Liberal de 1828, que nos mostra mesmo os bastidores desta máquina de terror. Ah, sim. E aqui vale a pena fazer uma pequena nota histórica, só para enquadrar. Força. Os relatos que sobrevivem sobre este conflito entre o rei Dom Miguel e as forças do Partido Constitucional são, como seria de esperar, super apaixonados. Claro, a história é escrita por quem ganha ou por quem sofre, não é? Pois, e alguns dos textos nas fontes históricas que estamos a analisar apelidam Dom Miguel de usurpador, o que reflete a grande polarização da época. Nós aqui não estamos a tomar posições sobre quem tinha razão, apenas a relatar os eventos descritos. Obviamente, o nosso foco é o espaço e não a política partidária do século XIX. Mas os factos espaciais desse período são avassaladores. A linha cronológica avança muito rápido. Em maio de 1828 rebenta a Revolta Liberal em Aveiro. Chega ao Porto e em julho é completamente esmagada. Esmagada pelas tropas miguelistas, exato. E o resultado são dezenas de detenções, com 12 condenados a terminar na forca. Mas repara, a questão não é apenas a sentença de morte, é a localização do castigo. Eles instalaram a forca na Praça Nova, que era literalmente o epicentro cívico da cidade do Porto. Era o coração pulsante da cidade. A coreografia destas mortes, que aconteceram em duas vagas, em maio e outubro de 1829, foi minuciosamente planeada. O objetivo era incutir um terror profundo e duradouro. E aí é que as coisas se tornam mesmo interessantes. E quer dizer, um pouco perturbadoras, porque o castigo não terminava com o enforcamento. Longe disso, as cabeças eram separadas do corpo e espetadas no alto de mastos. O regime forçava a sua exibição pública durante 3 longos dias. E não era num sítio qualquer. Onde é que as punham? Em pontos estratégicos, nos locais onde os sentenciados residiam ou nos largos onde as autoridades consideravam que os ditos crimes de rebelião tinham ocorrido. E só depois dessa digressão macabra é que a Misericórdia do Porto estava autorizada a recolher as partes dos corpos. Para as levar para o tal novo adro dos enforcados, na periferia. Tete. A frieza burocrática disto atinge um nível assustador no caso do mais jovem deste grupo. Um rapaz chamado Clemente Moraes Sarmento, que tinha apenas 23 anos. Uma tragédia. E o mais triste é que, enquanto parte das figuras da rebelião conseguiu fugir a tempo para a Galiza, ele ficou para trás porque adoeceu. Foi apanhado e condenado. E o detalhe que mostra a dureza crua desta mecânica surge anos depois, em 1836. A quando da exumação, certo? Certo. Fizeram a exumação dos restos mortais dos 12 mártires para os levarem para o cemitério do Prado do Repouso, o que acabou por só acontecer em 88, mas o ponto é que chamaram o mesmo coveiro. O Joaquim Manuel. Esse mesmo. Chamaram-no e perguntaram-lhe como é que ele tinha a certeza absoluta de que eram aqueles os corpos corretos após 7 anos debaixo da terra. Sabes qual foi a resposta dele? Diga-me. Ele disse com uma frieza irrepreensível que tinha a certeza, porque não tinham cabeça. Uau! É um pragmatismo arrepiante. Mas olha, se ligarmos isto a um panorama mais vasto da cidade, há um detalhe que tu focaste sobre a Praça Nova que merece uma reflexão. Qual? É que aquela forca e os patíbulos
não foram montados de véspera e desmontados no dia seguinte. Pois, foi isso que me deixou cheia de perguntas, porque os registros indicam que os patíbulos estiveram montados na Praça Nova durante 3 anos inteiros. Como é que a população convivia com isto? Como é que o comércio e a vida continuam com patíbulos no meio da rua principal? A resposta é dura, mas simples, porque a intenção primordial não era matar 12 opositores, era dominar psicologicamente uma cidade inteira. O patíbulo funcionava como um megafone de alvenaria e madeira. Uma ferramenta de controle social, portanto. Totalmente. Ao manter a estrutura de execução no meio da praça, dia após dia, o poder usava o espaço urbano para asfixiar qualquer ideia de insurreição. A mensagem era clara. O vosso fim violento acontece aqui, no palco principal, mas o vosso repouso será escondido lá longe, na margem dos indigentes. A cidade como instrumento de submissão mental. É incrível. O que eu acho curioso é verificar que estes locais tão pesados conseguem transmutar-se ao longo do tempo. Ganham camadas completamente diferentes. O tal palimpsesto de que falávamos. Exato. Se seguirmos o percurso desse cemitério periférico para onde atiraram os executados, a tal Capela do Senhor dos Aflitos, percebemos que o espaço acabou por ser engolido pela expansão do Hospital de Santo António. E isso abre a porta a um dos episódios mais surreais e até cómicos desta nossa análise. Refere-te ao fidalgo que apostou o seu próprio peso contra as forças divinas. É uma anedota histórica fenomenal que ilustra os mecanismos da fé e da medicina. É de rir, realmente. Para quem nos ouve, a história passa-se com Luís Pinto de Sousa Pereira de Menezes, em meados do século XIX. Ele é um fidalgo de posses que cai gravemente doente. E dá entrada num pavilhão de primeira classe do hospital. Porque, claro, os privilégios de classe também se estendiam à cama do hospital. Naturalmente. E da janela do seu quarto, ele conseguia avistar a Capela do Senhor dos Aflitos. Acreditando estar nos seus últimos dias de vida, ele faz um juramento imponente. Se saísse do hospital curado, e pelo seu próprio pé, ofereceria à capela um valor em prata correspondente ao seu próprio peso. É o tipo de promessa inflamada que se faz quando a magreza extrema da doença nos faz crer que a dívida nunca será muito elevada, mesmo sendo paga em prata. Pois o grande problema para o nosso fidalgo foi que a recuperação correu bem demais. Quando teve alta e tentou acertar contas, descobriu o impensável. Tinha ganhado uma quantidade colossal de peso durante o internamento. Será este o primeiro caso registado na história de alguém que engorda com comida do hospital? É muito provável. E o pior é que o ganho de peso descalabrou por completo a sua saúde financeira. Os arquivos mostram que, em 1872, o valor disparou para 1996.800 reis. Uma fortuna na altura. Uma fortuna gigantesca. Ele não tinha liquidez para cobrir a própria gordura em prata, digamos assim. Teve de assinar uma confissão de dívida e pagar a promessa em prestações. Prestações à misericórdia do Porto. Pondo a comédia de parte, há aqui uma dinâmica institucional fascinante, não achas? Sem dúvida, mostra o monopólio colossal que a misericórdia exercia. Eles geriam o hospital, que tentava impedir a morte, ao mesmo tempo administravam a capela e a esperança do milagre. E no fim, ainda operavam como credores financeiros de promessas de fé. Saúde, morte e imobiliário sob a mesma alçada. É obra. No entanto, por mais forte que este sistema tradicional fosse, o modelo de funerais estava prestes a colapsar totalmente. Retomando aquela tal preferência por enterrar nas igrejas, quer dizer, havia um limite físico para a quantidade de corpos. E esse limite produzia cenários absurdos. A sobrelotação era real. Por exemplo, os jornalistas da altura, há uma notícia do jornal O Puritano, de 1848, que descreve o cemitério da Graça com um espanto mórbido. O que é que eles diziam? Notavam como os cadáveres nunca paravam de entrar num espaço minúsculo, que o terreno já não aguentava, mas por uma espécie de magia macabra, a terra continuava a receber sem fundo. Era um risco de saúde pública tremendo. E o momento em que a panela de pressão finalmente rebentou não foi uma evolução pacífica das mentalidades, foi um choque brutal no ano de 1833. O ano do Circo do Porto? Sim, o Porto enfrentava uma guerra civil e, como se as balas e a fome não bastassem, aparece uma epidemia de cólera morbus, a famosa cólera. Sabes, a melhor forma que tenho de explicar isto para os dias de hoje é com uma analogia moderna. Diz lá. Então, o ano de 1833 foi como um ataque de negação de serviço, um ataque de DDoS à infraestrutura da cidade.
A comparação é extremamente precisa. Exato, num ataque de DDoS mandam-se milhares de pedidos para um servidor até ele encravar. O sistema simplesmente rebenta. A cólera fez isto às igrejas. A quantidade de óbitos simultâneos sobrecarregou a rede. O chão das igrejas ficou lotado. Colapsou completamente. As portas de algumas igrejas já nem fechavam com os amontoados de corpos. O ar era irrespirável. E perante isto, a regência do reino teve de tomar medidas drásticas. Forçaram a criação de novos espaços, não foi? Sim. Requisitaram cercas de mosteiros, como Santo António da Cidade, São Francisco, São João Novo e também a Brévia dos Beneditinos de Sudofeita, no Bicalho. Mas isto levanta uma questão. A ciência iluminista e as teorias higienistas já andavam a tentar empurrar os enterros para o exterior há décadas. Por que é que foi preciso uma pandemia e um colapso total para mudar o sistema? É uma excelente questão filosófica. A mudança esbarrava na resistência pura e dura do povo. Os médicos sabiam que os miasmas, aqueles cheiros pútridos no chão sagrado, eram focos de doença. Mas para o povo, ser sepultado a céu aberto, à chuva, era perder a proteção divina. Era entregar a alma ao diabo e o corpo aos cães vadios. Exato. Faltava muita laicização em Portugal. Foi preciso uma catástrofe desta magnitude para vencer a inércia e a resistência teimosa das pessoas. O medo a impulsionar o planeamento urbano, mais uma vez. Mas uma vez estabelecidos os cemitérios modernos, e isto já depois do decreto de 1835, a classe social e a mentalidade voltaram a ditar as regras do jogo. Pois, a separação entre a mentalidade conservadora e a esclarecida. Veja-se o caso do cemitério do Prado do Repouso. Que abriu por volta de 1839. Sim, e no início era apenas para os mais pobres. Para vencer a relutância do povo em usar este novo espaço laico, o governo organizou uma grande bênção pública. E foi um desastre de relações públicas, pelo que li. Foi fatal. Convidaram o bispo Dom Manuel de Santa Inês para fazer a consagração, mas estava tanto, mas tanto frio e chuva, que o pobre bispo apanhou uma constipação gigantesca, da qual nunca mais se curou e acabou por falecer. Quer dizer, a pessoa chamada para inaugurar o Espaço dos Mortos tornou-se a sua primeira vítima de charme inaugural. Incrível. Mas esse estigma não afetou outros cemitérios. O cemitério da Lapa, por exemplo, tornou-se o grande desejo da burguesia enriquecida. A Lapa foi o primeiro considerado moderno, ao estilo de Paris. Curiosamente, os ricos começaram a ver os cemitérios exteriores não como uma perda de prestígio, mas como um novo palco para demonstrar riqueza. Já não havia lugares VIP perto do altar, então ergueram-se os lugares VIP a céu aberto. Exatamente. O Bonfim seguiu-se logo depois, em 1849, com um traçado ainda mais cuidado. Eles construíam monumentos, capelas forradas a vitrais, mausoléus fantásticos, a ostentação depois da morte. O que torna a história que se segue ainda mais poética e sombria. Foi no cemitério da Lapa que o romancista Camilo Castelo Branco foi enterrado. No jazigo do seu grande amigo, o Freitas Fortuna. Sim. E num cemitério desenhado para a ostentação e o orgulho das elites, o Camilo escreve uma carta em 1886 a fazer um pedido muito peculiar. Ele pede que as suas cinzas sejam transportadas por uma criança. Por que uma criança? Eu cito a carta dele, que é de uma beleza trágica. Ele diz que é para significar a pequenez a que me reduziram as enormes angústias, chamando-se a si mesmo o pigmeu da miséria. E remata dizendo que ele e o infortúnio são apenas 2 grãos de areia envoltos no vagalhão da morte. 2 grãos de areia envoltos na vagalhão da morte. Uau! Fiquei apanhada de surpresa por esta citação quando a li, porque resume tudo. No final, por muito que se lute pelo melhor terreno de mármore no cemitério da Lapa, como dizia o Camilo, somos todos apenas grãos de areia. É verdade. E há uma pedrada brutal nessa ostentação toda. No lugar edificado para prolongar artificialmente a importância terrena, um dos maiores génios do país reduz-se voluntariamente a um nada. Então, o que é que tudo isto significa no fim de contas? Começamos com leprosos isolados, passámos pelos enforcados sem cabeça da Praça Nova, rimos-nos com a burocracia das prestações de prata de um fidalgo e vimos como o colapso do cólera impulsionou o urbanismo moderno. O que importa reter é o valor imenso de saber ler a própria cidade. Estás a ver? Como o tal palimpsesto. Nem mais.
Aquela praça romântica onde bebemos café, o hospital imponente, o jardim florido, podem ter um passado surpreendentemente fúnebre. A cidade é um reflexo das nossas urgências, dos nossos medos e de como tentamos controlar o inevitável. É um convite ao pensamento crítico sobre o asfalto que habitamos. E gostava de deixar uma semente provocatória para quem nos ouve refletir. Força. Nós vimos que foi a higiene, as doenças do século XIX e a visão iluminista que forçaram a criação destes grandes cemitérios ajardinados fora de portas. Mas hoje os paradigmas mudaram. Como é que a atual superpopulação e as novas preocupações ecológicas vão mudar a forma como as cidades lidarão com a morte nos próximos 100 anos? É uma excelente pergunta. Será que este modelo de Paris, que o Porto importou, já está obsoleto? Não há espaço infinito nas cidades, o que virá a seguir. É um pensamento que nos deixa completamente a refletir sobre o futuro. E fica o desafio para quem nos ouve. Na próxima vez que for passear por um centro histórico a admirar a beleza das fachadas, inclina a cabeça, olhe para o chão que pisa e tenta adivinhar que história escondida repousa por baixo dessas pedras. Muito obrigada pela vossa companhia em mais esta fascinante viagem pelo avesso das cidades. Até à próxima exploração.